Capítulo X. Apresentação num guardanapo número 9. Motivação e atitude. Uma das apresentações num guardanapo mais importante é esta sobre motivação. Ela lhe proporcionará uma compreensão excelente daquilo que motiva as pessoas. Você aprenderá como trabalhar com seu pessoal a fim de motivá-lo. Comece escrevendo a palavra motivação no alto do guardanapo ou no quadro. Em seguida, desenhe duas setas, uma apontando para baixo e a outra para cima. Explique que há dois tipos de motivação, para baixo e para cima. A motivação para baixo é o que chamamos de banho quente, enquanto a para cima é constante. Vou explicar. Muitos de vocês, talvez a maioria, já participaram de um desses encontros motivacionais, entusiasmaram-se e ansiaram por vestir a camisa e voltar, novamente, ao seu programa. Mas, geralmente, dentro de umas 2 semanas ou meses, descobriram que a coisa tinha esfriado mais uma vez. Quando você toma um banho quente, parece que quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente seu corpo esfria. Já vi pessoas que participaram de reuniões de motivação que duram até 3 dias e então, 2 semanas depois da volta para casa, descobriram que estavam inteiramente deprimidas. Por quê? Durante 3 dias elas ficam super excitadas, realmente motivadas, mas ninguém lhes diz o que fazer ou como fazer. Por isso que elas entram na fossa. Até mesmo ler este livro é um banho quente. Passarei para a motivação para cima daqui a pouco, comparecer a seminários, reunir-se com seu patrocinador, ler um livro, vender alguns produtos, obter mais conhecimentos, tudo isso são motivações do tipo banho quente, ou para baixo. Isso não quer dizer que sejam ruins, pois são necessárias. Mas antes de falar em motivação para cima, quero falar sobre atitude. Imagine que vai conversar com alguém sobre seu negócio. A pessoa nada sabe sobre o assunto e assim seu nível de atitude é 0. Digamos que, para ser eficaz na conversa com ela sobre o negócio, você precisa de um nível de atitude de 20 graus. Se seu nível de atitude fica aquém de 20 graus, não fale com ninguém, porque vai puxá-lo para baixo. A pessoa que você quer patrocinar veio à sua apresentação. Assinou o formulário de inscrição. Quer começar, e, uau, como ela está animada com o negócio. O nível dela chegou a 30 graus e ela vai ficar rica. Antes de poder aprender alguma coisa, ela sai e começa a conversar com outras pessoas. Já que não sabe, realmente, o que fazer quando encontra um sujeito cético e negativo, ela mesma se torna negativa. Negativa até mesmo com o que ouve de parentes e amigos bem-intencionados, que podem ter ficado desiludidos ao ser registrados por alguém que somente queria se enriquecer à custa deles, e não por alguém que estava querendo ou era capaz de ajudá-los a construir um negócio com o compromisso de ajudar outras pessoas antes de ajudar a si mesmo. O que acontece é que ele cai para um nível abaixo de 20 graus. Você volta a se reunir com ele, responde às objeções e perguntas que possa querer o fazer, e ele volta a subir, talvez para 30 graus. Desta vez, ele permanecerá nesse nível por mais algum tempo antes de cair, novamente, abaixo de 20 graus no seu nível de atitude. A pergunta: o que você acha de ficar o tempo todo em um nível de 20 graus? Em outras palavras, você não sobe e desce como um ioiô, e o que quer mesmo é ser constante. É a única maneira que conhecemos de lhe proporcionar isso é a motivação para cima, porque a motivação para cima é constante. A motivação para cima é o seguinte: você tem um patrocinador. Ele o ajudará a patrocinar pessoas no seu grupo. Começamos com 5. Observe que quando patrocina 5 pessoas, você só chega aos 25 graus. Repetindo, há um erro a evitar: patrocinar um número maior de pessoas do que aquele com que pode lidar eficientemente, isto é, acrescentar 2 graus e perdê-los com a mesma rapidez. Se o patrocinador ajudou a patrocinar essas 5 pessoas, e você, por seu lado, ajudará essas 5 a patrocinar outras para que obtenham seus 5 graus. Os 5 graus delas equivalem a 10 para você. Cada um dos que compõem seu pessoal de segundo nível vai 10 graus para você. Observe, se você ajudou apenas uma dessas 5 pessoas a patrocinar outras 5, esse trabalho colocaria você acima de 50 graus. Observe o que acontece quando você ensina a uma pessoa como patrocinar em um nível mais baixo. O terceiro nível equivale a 20 graus. O quarto, 40 graus. Quanto mais fundo você desce, mais quente fica a coisa.
Só se pode compreender esse fenômeno quando ele acontece pela primeira vez e é por esse motivo que você quer que ele aconteça com seu pessoal tão logo seja possível. Uma vez que o experimentem, ficarão estimulados. Vejamos um exemplo. Carol patrocina Tom, que patrocina Bli. Carol recebe um telefonema, e Bli lhe diz que, na semana anterior, patrocinou 5 pessoas realmente interessadas e que está realmente indo em frente com a coisa. Isto estimula todos na linha ascendente de patrocínio. Veja a seta subindo. Essa razão para ser chamada de motivação para cima. Você precisará ajudar pessoas que patrocinou a dar ajuda ao pessoal delas. Mas vou mostrar uma exceção a esse caso. Quando você patrocina uma pessoa no negócio, e é um navio de prata. Todos entram como navios de prata. Estão animados, mas ainda não se mostram seriamente interessados. Todo mundo tem pelo menos um amigo. Reúna-se com seu pessoal e ajude-os a patrocinar alguns de seus amigos, que entram como navios de prata. Apoie seu pessoa. Enquanto eles ajudam seus amigos a patrocinar mais amigos linha abaixo até 3 ou mais níveis de profundidade. De repente, em algum lugar linha abaixo, você acha alguém que se revela como um navio de ouro. Neste caso, você faz o seguinte: vá até lá e ajude esse ouro, o primeiro ouro autêntico que você tem nessa linha. O que acontecerá é que, no processo de ajudar o ouro, os pratas vão se converter em ouro. Assim você converte os pratas, consiga alguém abaixo deles. Se essa pessoa embaixo deles realmente decoia, é um ouro, o prata que a patrocinou vai dizer: ei, eu devo começar a correr atrás. Não há nada que motive mais uma pessoa do que ter outra abaixo dela realmente atuando. Já foi dito que você pode motivar mais rápido uma pessoa pondo uma veia acesa embaixo da cadeira do que lhe encostando um maçarico na cabeça. Para concluir, a única coisa que você não quer fazer é criar dependência em relação a você por parte do pessoal que patrocinou. Eles não podem depender de você para sempre. Se forem, não vai funcionar. Eles têm de chegar a um ponto em que não mais precisam de você. Você alcançará esse ponto quando o seu pessoal for capaz de ensinar ao seu próprio pessoal todas as 10 apresentações num guardanapo. Ocasião em que saberão tudo o que precisam saber para construir uma organização forte. Então você pode procurar outra pessoa seriamente interessada para substituí-los. Vamos supor, no caso desse exemplo, que você patrocinou a Sui. E lhe diz: Sui, vamos supor que você é igual ao Sol. O Sol tem mais energia do que tudo que conhecemos. Isso é uma espécie de elogio indireto. Você continua dizendo: a pessoa que você, Sui, patrocina seria como uma panela d'água. Observe, você patrocinou Sui, mas não assuma o papel de sol nem a chama de panela d'água. Isso não é nada lisonjeiro. Assim, no seu grupo há um sol. Em que ponto a água ferveria? Se você pegasse uma panela d'água e a colocasse no meio do deserto mais quente, no dia mais quente do ano, ainda assim não ferveria. Para ferver, a água precisa atingir 100 graus. Ela não vai ferver a 98 ou 99 graus. Precisa atingir no mínimo 100 graus para ferver. Observe então o seguinte: se sua atitude está em 100 graus e só precisa estar em 10 graus para ser eficaz, você poderia conversar com qualquer pessoa, em qualquer ocasião, sobre o que está fazendo. Essa é a direção para onde se encaminha sua atitude. Acabamos de lhe dizer que o sol não pode fazer a água ferver, tampouco seu patrocinador. Nenhum tipo de motivação banho quente pode. Não me importa nem um pouco se as pessoas mais graduadas em todas as empresas de multinível participaram em comícios na cidade. Se você compareceu a todos eles, sua água não vai ferver nunca. Elas podem elevar sua atitude acima do nível eficaz de 10 graus, mas cabe a você fazer com que a água ferva. E, lembre-se, se o patrocinador irá ajudá-lo. Em outras palavras, você conhece algumas pessoas que seu patrocinador não conhece. Ele o acompanhará e o ajudará a patrocinar alguém. Uma vez que você patrocine alguém, você acende o bico de gás embaixo da panela. Com 5 pessoas patrocinadas, você tem 5 bicos de gás, o número máximo que a panela cobre. Observe, a água ainda não está fervendo, está apenas em 12,5 graus, se as suas 5 pessoas ainda não patrocinaram ninguém. Mas, se quaisquer 3 delas descerem 3 níveis, ou quaisquer 2 4 níveis,
ou qualquer uma descer 5 níveis, a água começará a ferver. Qualquer combinação que no total chegar a 100 graus fará a água ferver. Quando ia começar a ferver, o sol, o patrocinador, poderá ir embora, e a água continuará a ferver. Uma vez que tenha demonstrado esse fato a uma pessoa, quando você lhe telefona, ela compreenderá que você está ligando porque quer ajudá-la. Não para lhe encostar um maçarico na cabeça, mas, sim, saber se consegue acender outro bico de gás ou elevar a temperatura nos que já estão acesos. Você quer ajudá-las a conseguir fazer com que sua água ferva. Quanto mais você desce no grupo, mais quente se torna o bico de gás. Em todos os programas de MMN, assim que você tenha uma pessoa com sua água fervendo, a situação poderá parecer semelhante ao exemplo à esquerda. Note que há outras pessoas que também foram patrocinadas. O primeiro a ferver não é necessariamente o primeiro que você patrocinou. E, sim, o primeiro que ficou seriamente interessado e conseguiu a profundidade na sua organização para colocá-la e mantê-la em andamento. Quando a água ferver nesse caso, você pode continuar trabalhando com 5 pessoas seriamente interessadas. Observe que a panela só pode cobrir 5 bicos de gás de cada vez. Isto combina com a primeira apresentação, no capítulo 2. Se você patrocina 15 pessoas em sua organização, pode trabalhar eficazmente apenas com 5 de cada vez. Talvez precise patrocinar de 10 a 20 pessoas para conseguir essas 5 seriamente interessadas. O que acontece com as outras? Nós as colocamos nos bicos, no fundo do forno, por assim dizer. Assim, quando a água estiver fervendo em um ou mais dos 5, antes de sair em busca de alguém novo para patrocinar, dê um pulo até os bicos no fundo e alerte esse pessoal sobre o que está acontecendo. Talvez descubra que, devido a questões de timing ou circunstâncias, na ocasião em que os patrocinou, eles ainda não estavam prontos para ficar seriamente interessados no negócio, mas agora estão. Talvez eles estivessem simplesmente esperando para ver como o programa funcionaria para você. Assim, dê um pulo até os bicos no fundo. Anotações.